Olá, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e depois de assistir algumas vezes ao filme aí do Nolan, A Odisseia, e ouvir uma quantidade grande de críticas que são feitas ao filme, eu decidi elencar a crítica que eu acho mais absurda feita a esse filme. E aí ela é justamente a tentativa de algumas pessoas de tentar encontrar fatos históricos. Não é nem a questão mesmo de destoar de alguma coisa literária, mas a questão de não encontrar fatos históricos nem na obra e como transposta para o filme. Então, eu trouxe aqui uma pequena aula, e bem ao estilo aula de filosofia, em que a gente vai procurar tratar disso. A aula vai ser em forma de diagrama, vou colocar só minha voz para ficar mais objetiva. Boa aula! Bem, prossigamos então. Eu trouxe aqui um diagrama e ele tem ou pretende fazer mais ou menos uma leitura de como a obra tem que ser entendida, das suas possibilidades cinematográficas, artísticas e os erros principais que as pessoas cometeram. Como eu disse, foi baseado em muitas percepções de postagens e redes sociais, principalmente, vídeos de YouTube, em que eu percebi uma grande quantidade de erros na forma das pessoas avaliarem esse filme. Alguns deles, inclusive, eu mesmo caí. Mas então vamos lá, prosseguindo. Temos aí um gráfico, a Odisseia de Homero, tá ali o barquinho ali do Ulisses, Odisseu. E aí, à nossa esquerda, temos um retrato da obra. O que ela é, onde ela surge e, mais à direita, formas errôneas e críticas infundadas que muitas pessoas fizeram. Vamos tentar contrapor as duas coisas aí e tentar chegar a um ponto comum de apreciar tanto a obra literária, a obra cinematográfica, assim como ter um entendimento melhor sobre o contexto histórico. Então, começando ali no número 1, contexto de origem, que é esse que está mais à esquerda em azul. A Odisseia, ela vem a partir de uma tradição oral. Ela é transmitida por gerações antes da escrita sistemática. Os gregos, eles tinham uma cultura de oralidade. Eles transmitiam informações as mais diversas a partir da oralidade. Não é que não existisse uma cultura de escrita, ela existia, mas estava mais restrita a certas áreas mais palacianas. O povo, de uma forma geral, repassava as suas histórias, as suas lendas a partir da oralidade. Isso era repassado por uma figura chamada aedos. Os aedos eram poetas cantores que memorizavam e recitavam. Ali no filme do Christopher Nolan, aparece um aedo que está lá no palácio e ele fica entoando palavras quase em um tom místico, com batidas, né, de um bastão, e ali ele vai cantando os feitos heróicos. É por isso, então, um poema épico, é uma narrativa de aventuras, heróis e deuses. E ele tem que ser entendido dessa forma, enquanto uma narrativa de aventura. Ele vai falar sobre heróis, sobre deuses, sobre lendas, sobre mitos. Então, essa é a relação entre mitos e memórias, que é uma explicação do mundo, ela transmite valores e identidade. Um pensador, filósofo muito famoso na Grécia Antiga, Platão, ele chega a dizer que Homero, que é o criador da obra A Odisseia, é o pai da Grécia. Quer dizer, por quê? Porque ali, naquela história do Ulisses, ou Odisseu, são transmitidas explicações sobre o mundo, valores, questões de identidade. No ponto 2, está ali em vermelho, ali mais à direita. Vamos ver o erro de muitas pessoas. Primeira coisa, julgar como documento histórico. Então eu vi muita gente caindo nesse erro. Historicamente está errado. Primeira coisa, aqui não existe um contexto histórico como nós o conhecemos. Existiam lendas tratadas de forma a partir dos aedos, a partir da oralidade. A ciência histórica, aquela que busca
as causas e efeitos no fato histórico, ela só vai surgir, e ainda nos seus primórdios, nos seus princípios, muitos séculos depois, na Grécia também, com Heródoto. Então não dá para exigir uma precisão factual. O filme está baseado em lendas, em mitos, né? Não existe um minotauro. Talvez o minotauro seja uma representação da forma como os deuses colocam, no caso Poseidon coloca dificuldades e a forma como essas dificuldades são agigantadas. Talvez, entende? Não é uma precisão factual. Por isso a gente não pode ignorar a natureza do mito. Vamos aí para o ponto 3. O ponto 3 diz o que a obra é. Primeiro, a obra é literatura. Literatura, ela tem um compromisso com a arte e com a poesia. Ela não tem um compromisso com a ciência, ela não tem um compromisso nem mesmo com a filosofia, ela não tem um compromisso com a precisão histórica. O que a obra é também? Ela é mitologia, narrativa simbólica sobre deuses e humanos. E aí um dos pontos mais importantes, a obra ela é formativa da identidade grega, aquilo que os gregos chamaram de ethos, porque ali ela preserva valores, costumes, visões de mundo. E, sobretudo, traz os valores heróicos, coragem, lealdade, astúcia, hospitalidade e honra. A questão da hospitalidade, o filme aborda bem isso, a questão lá da lei de Zeus, por exemplo, né? Trata o estrangeiro, que aliás é algo que falta bastante no mundo atual, né? Tratar bem o estrangeiro, porque pode ser que um deus esteja disfarçado. A astúcia de Ulisses, é isso que a obra é. O erro que o pessoal cometeu, o que a obra não é. Então, ela não é um livro de história. A Odisseia não é um livro de história. Ela não tem a intenção de registrar fatos verificáveis. Quando ela fala lá que ele enfrenta lá o Caríbides nas águas, há especialistas que vão dizer que talvez exista alguma conformação, acidente marítimo que se assemelha a Caríbides, por exemplo. Mas não é um fato verificável. A obra não tem esse compromisso. O que a obra não é também? Ela não é um registro jornalístico. Não segue uma ordem cronológica ou checagem de fatos. Não tinha jornalistas ali. Não tinha uma apresentação jornalística da guerra de Troia, nem muito menos da volta de Ulisses. Com relação a ser um relato verificável, a gente tem que entender que ela não mistura eventos, símbolos reais, mas símbolos e elementos fantásticos, né? Você está tratando ali quer dizer, aconteceu o encontro de Odisseu com os mortos, lá com o Tiresias. Não, ali está dentro do campo do simbólico, está dentro do campo da lenda, do mito, e vai trazer significações específicas a isso. Reconstrução arqueológica não descreve a realidade com precisão. Eu já vi gente montando mapas da viagem de Ulisses. Eu não sei se é correto, realmente eu não parei para estudar bem isso, mas não sei se é correto. Homero não tinha essa preocupação e nem ele conhecia essa realidade geográfica como nós conhecemos hoje. E aí onde nós vamos ao ponto 5, o surgimento da história. A história enquanto ciência, veja aí com H maiúsculo, a história enquanto ciência. Ela surge com Heródoto no século V a.C., que vai fazer a investigação, a history. É uma investigação das causas e efeitos. Heródoto começa a fazer uma comparação de versões. A história, na sua origem, ela nasce por essa comparação de versões e principalmente aquilo que é mais importante enquanto ciência, a ciência da história. Buscar as causas e buscando as causas os efeitos. Por isso Heródoto é considerado o pai da história, por inaugurar a investigação crítica do passado. A Odisseia é muitos séculos anterior. Ela é cerca de 3 séculos antes de Heródoto, né? E isso, as primeiras composições mais fixas dela. Mas a história pelos aedos, ela vinha sendo contada muito antes. Então ela pertence a outra tradição cultural, que é uma tradição não escrita, uma tradução não investigativa, mas uma tradição de oralidade. O objetivo é diferente. Quando a gente observa o aedo que o Christopher Nolan colocou lá no filme, a gente vê, é cantar, é emocionar, é preservar as memórias. Por exemplo, os feitos de Aquiles, né? Então os aedos cantavam os feitos de Aquiles. E era assim que se registrava a história.
Vamos aí ao ponto 6, consequência. Criticar Nolan por erros históricos. À esquerda, faz sentido? Apenas se o filme pretendesse ser uma reconstrução histórica, o que é impossível, e nem é a pretensão. A pretensão de Homero foi escrever uma obra poética. Aí, à direita, mas ele adapta uma obra que já é uma elaboração mítica. Logo, o foco deve ser interpretação, não literalidade. E aí essa é a característica principal do mito. O mito ele é fluido, ele se adapta aos tempos, e é por isso que ele pode ser contado, recontado e recontado das mais diversas formas, mas o significado não muda. Concluindo, aí à esquerda a pergunta principal não é: isso aconteceu exatamente assim? Quem assiste o filme não deve se fazer essa pergunta, mas deve fazer a pergunta que está à direita. Com esse mito, aliás, como esse mito foi reinterpretado por Nolan? Aí sim tem uma questão boa aqui. Ele foi interpretado ou reinterpretado de uma forma elegante, interessante? Né? Concluindo, deixamos aí a frase: a Odisseia não é história. Ela é memória, mito e poesia. Entendê-la assim é o primeiro passo para apreciá-la e também sua adaptação. Bom, é isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou do material, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz algo no YouTube pede. Um comentário. Obrigado, vamos ficando por aqui.